Eu gostaria que minhas primeiras palavras nesta noite memorável fossem dirigidas a um ser inteligente, onipresente, que na minha concepção de cristão é Deus. E eu vejo em cada figura das pessoas que aqui se encontram um semelhante, e amar a Deus é amar o próximo como a si mesmo. Eu quero pedir a gentileza de me excusarem de não citar o nome de ninguém, apenas cumprimentar o presidente da Câmara e, na pessoa dele, cumprimentar a cada um de vocês que estão aqui. Apenas quero abrir uma pequena exceção, aliás, duas, apenas duas. Eu já há uns 8 lustros conheci um estrangeiro, uma pessoa que veio do distante Líbano, que hoje já é octogenário e tem idade bastante avançada. Mas como ele soube que eu iria receber esse título, ele fez questão de estar aqui. E ali está meu amigo Riad Mikhail Aoud, pessoa que hoje também é cidadão brasileiro e cidadão francano. Muito obrigado, Sr. Riad. E uma segunda referência, eu quero me referir à minha esposa, parafraseando o ministro Aires Brito, esta pessoa que me faz viver em constante estado de poesia. Muito obrigado. E uma segunda e meia, a meus irmãos que deixaram Minas Gerais, estão aqui me homenageando também. Eu pensei em falar alguma coisa aos meus conterrâneos de improviso, mas eu quero voltar a uns anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse uma noite como essa. Eu me reuni com os funcionários do fórum no salão do júri da comarca. E eu tentei falar alguma coisa aos meus funcionários. E o João Carlos Bianco, o doutor Ariovaldo, o doutor Hélice, deve se lembrar do seu José Elias Temer. O José Elias Temer, em toda a minha carreira, eu nunca vi um funcionário tão dedicado ao judiciário. Ele se aposentara já há muitos anos, quando eu cheguei aqui, e todos os dias de manhã, invariavelmente, ele comparecia ao fórum, fazia as anotações no diário oficial, em vermelho, de tudo que se referia a Batatais. Às vezes à tarde, ele me procurava no gabinete: doutor, o senhor precisa ver com os funcionários, alguém deixou a torneira do banheiro aberta, está gastando água, tal. E, bom, eu fui uma certa altura, mas quando eu toquei no zito, acabou. Caí em lágrimas, passei a chorar e não falei nada aos funcionários. Apenas pedi desculpa. Então, para que mais uma vez eu não fosse traído, eu rabisquei algumas coisas. Preferia abrir o coração e deixá-lo falar. Mas eu sei que eu ficaria novamente emocionado. Veja aqui o desembargador Alcides, mas que é o meu amigo Sidão, com quem tanto aprendi em Ribeirão Preto. Veja um João Carlos Bianco. Então eu prefiro não citar nomes. Eu quero deixar e dar o meu abraço a cada um de vocês. Nasci, eu, Ivan, no meio rural. Nasci na roça, como dizem em Minas. Sou filho de pequenos agricultores. Nasci na bucólica região da Fazenda Campeiros, no município de Ibiraci, do estado de Minas, sob o olhar da padroeira de Nossa Senhora das Dores. Sonhava estudar. Sonhava. Fui à luta.
e como, com maestria, escreveu um gênio do cinema, Charles Chaplin. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e vivê-la com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Desde minha mais tenra idade e mocidade, eu sempre quis caminhar. Meus irmãos que aqui estão, nós nascemos em uma fazenda que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Então, vocês têm e isso nos anos antes da metade do século passado. Desde a adolescência sonhava ser um magistrado. Era um sonho ousado para um jovem que então vivia na pequena Ibiraci. Pequena comunidade plantada em um vale verde, escuro por seus cafezais, aos pés da íngreme serra de São Roque. Fui à luta, e Deus me fez magistrado. Praticamente iniciei minha carreira nessa terra batataense. Realmente, quando eu aqui tomei posse, sequer era vitaliciado na carreira. Era um jovem, um menino. E hoje tenho a honra de receber a maior homenagem deste povo altaneiro. A longínqua Rússia produziu um vulto universal na literatura, Dostoiévski. E Dostoiévski, em poucas palavras, de um conteúdo imenso, profetizou: há coisas que não cabem em palavras. Há coisas que não cabem em palavras. Abrasileirando, existem coisas que não cabem em palavras. Assim, mesmo que Deus me tivesse brindado com o dom da oratória tranquila, eu jamais conseguiria traduzir em palavras este momento que me invade a alma. Afinal, o imortal Dostoiévski confessou que não conseguia, com palavras, dizer o que invadia sua alma em momentos especiais de sua existência. Dirá eu, que dirá eu? Ao Ivan, que vos fala, esse é um dos momentos mais significativos de sua existência. Com efeito, em Batatais eu nada mais fiz do que cumprir com minha missão que Deus me confiou, dizer a justiça às pessoas que aqui viviam naquela quadra. Mesmo assim, a edilidade da querida estância turística de Batatais, por unanimidade de seus edis, entendeu conceder-me tamanha honraria. Eu não posso deixar de registrar e agradecer a iniciativa da propositura, de autoria do advogado e então vereador Dr. Hélice de Souza Vieira. Há gestos que são inesquecíveis, que não morrem jamais. E a sua propositura, Dr. Hélice, a sua propositura e a sua presença neste momento marcante são gestos que em mim não morrerão jamais. Judiquei nessa terra por mais de um lustro. A comarca, naquela época, tinha então uma única vara e incorporava o município de Brodowski. E não bastasse, por incrível que possa parecer às pessoas que lidam, que operam com o direito. O Dr. João Carlos Bianchi se lembra disso.
nós tínhamos a jurisdição trabalhista. Eu era juiz de direito, na esfera criminal, civil, tributária, e ainda acumulava a jurisdição trabalhista. Eu quero registrar isso, inclusive, ao meu grande amigo, Dr. Renato Trevisan, que hoje honra a judicatura trabalhista. Ainda há pouco, questão de 5, 10 anos atrás, sei lá, um colega do Justiça do Trabalho ligou e elogiando uma sentença minha na esfera trabalhista. Eu achei que era até uma ofensa, né? Mas foi lá. Então, naquela quadra, não restou a esse que vos fala providência outra que não trabalhar até a exaustão. Ou seja, lutar era preciso, no dizer de Fernando Pessoa. O volume de processos para um único magistrado e um único promotor de justiça era descomunal. Não raro, madrugadas foram curtas e finais de semanas muito minguados. Neste recinto aqui e agora, há uma testemunha presencial dessa pretória de processos. Essa testemunha é um batataense nato, pessoa pela qual não devoto apenas a admiração de um juiz por um promotor de justiça. Destaco esse nome com ênfase, uma referência do Ministério Público, o professor Dr. João Carlos Bianco. Dr. João Carlos Bianco. O Dr. João Carlos Bianco não se limitou a cuidar de sua atividade funcional. Ele foi além, sempre lutou pela melhoria do judiciário local. Deve o Dr. João Carlos Bianco se lembrar de que, por mais de uma vez, estivemos na sede do Tribunal de Justiça, acompanhados pelo saudoso prefeito Geraldo Marinheiro e pelo então procurador judicial do município, meu colega de faculdade, Dr. José Carlos Garcia de Freitas. Essas verdadeiras caravanas repetiam-se, inclusive, com diversos advogados locais. Citar nomes desses advogados, desses ilustres advogados, agora me faria praticar injustiças. A todos eles, a todos os advogados de Batatais, de outrora e de agora, indistintamente o meu mais sincero agradecimento. O tempo correu rápido. A situação da comarca é outra hoje. A querida Brodowski passou a ostentar a condição de foro distrital e hoje é comarca. A sede da comarca de Batatais tem hoje 4 varas, 2 cíveis, uma criminal e a outra do Juizado Especial Civil e Criminal. A luta da família forense da época foi árdua, mas na vida o importante não é a vitória. Mais importante do que ela, a vitória, é a luta. São as lágrimas derramadas até. Mas, neste momento histórico de minha vida, necessito ainda registrar fragmentos que a mim são caros, são enriquecedores. Pelas mãos do amigo e irmão João Carlos Bianco, tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, entre as quais o pai do presidente, tanto que a primeira coisa que eu perguntei ao Vladimir é que o que ele era de Geraldo Ferraz de Menezes, e seu pai ia ao fora realmente como visitas, e uma visita muito agradável,
João Carlos deve se lembrar quantas vezes ele nos convidou para almoçar ou jantar com ele no Palácio 9 de Julho. Então tenha certeza, seu pai sempre foi e ia como visita. Mas eu ia dizendo, o meu amigo e irmão João Carlos Bianco, eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram espiritualmente a superar o desgaste físico e mental decorrentes do trabalho dioturno daquela quadra na comarca. Em nome de todas essas pessoas maravilhosas que conheci, tomo a liberdade de nomear o do hoje cônego Eloy Pupim. São tantas histórias, são tantas experiências de vida, mas o momento não me permite referir a nenhuma mínima parte delas. Se por parte do Ministério Público eu tive ao meu lado o mestre, o amigo, o irmão João Carlos, na advocacia local eu conheci e convivi com profissionais ilibados, entre os quais o doutor Ariovaldo, que hoje veio me abraçar e que com tanta galhardia cantou numa noite a imorredora obra italiana Santa Lucia. Não me esqueço disso, doutor Ariovaldo. Se citasse nomes, praticaria injustiça tantas. Enfim, em nome do Dr. Hélicio de Souza Vieira, tomo a liberdade de homenagear a classe dos advogados daquela quadra e também dos advogados atuais, entre os quais a pessoa que me saudou em nome da Câmara. Minhas senhoras e meus senhores, ser incluído como filho de Batatais é uma honraria inenarrável. E como escreveu cirurgicamente Dostoiévski, não me cabe em palavras dizer. Batatais tem uma história riquíssima, como muito bem e pormenorizadamente aqui se referiu o Dr. João Carlos Bianco. Uma história rica, uma história inigualável. A história de Batatais é riquíssima também no judiciário, como se referiu o Dr. Bianco. Em antigo livro de registro de audiências da comarca, registrava-se a participação de um Washington Luiz, de um Altino Arantes, mais tarde presidente da República e governador do estado Bandeirante, respectivamente. É uma história rica, é uma história sem precedentes, é uma história que deve orgulhar a todos batataense, e agora a mim me orgulha também. Batatais tem em cada praça, em cada esquina, uma beleza, um encantamento. Tanto é assim que é conhecida como a cidade dos mais belos jardins. São fatos, são episódios, são experiências que meu ser levará gravados para sempre. Não tenho o direito de cansar os senhores e senhoras mais nessa noite de sexta-feira, em que meus colegas labutaram, inclusive, como disse o Dr. Fábio, recebendo a visita do nosso corregedor-geral. Eu não tenho o direito de cansá-los mais. A presença de cada um de vocês, para mim, é um orgulho tremendo. Eu não me esperava receber tantos colegas, e quando eu vi o Alcides, eu sinceramente, eu sei das atividades dele em São Paulo, eu fico sinceramente muito orgulhoso, muito envaidecido. Não tenho então palavras para dizer do meu agradecimento, do meu reconhecimento a esta terra aqui. Para meu orgulho, agora também é minha. Juro a vocês, batataenses, não trairei jamais a confiança dessa egrégia Casa de Leis.
mais uma vez busco na literatura uma reflexão com a qual pretendo registrar a minha alegria por este momento. Busco, recorro o pensamento do vulto da literatura espanhola, Miguel Cervantes. Disse o mestre, das virtudes humanas, a que mais agrada a Deus é a gratidão. Das virtudes humanas, a que mais agrada a Deus é a gratidão. Então, que minhas últimas palavras, que saem dessa humilde boca, sejam de gratidão aos edis que aqui hoje se encontram, aos edis que aqui se encontravam quando eu tive o prazer de respirar o mesmo ar dos batataenses. A minha gratidão também a cada um dos senhores que aqui vieram, hoje, nessa noite memorável. A minha gratidão e o meu reconhecimento eterno. Nada mais me resta do que agradecer a todos e dizer-lhes: Deus lhes pague por tudo. Muito obrigado, muito obrigado. Convidamos a todos os presentes para a execução do hino de Batatais. Batatais, minha terra querida, meu encanto, meu sonho de artista. Tão formosa surgiste na vida e na história do povo paulista. Cana verde, Arraial, Bom Jesus, bandeirante, nasceste sem jaça. Hoje és grande, és a glória, és a luz dos teus filhos paulistas de raça. Rincão da terra brasileira, onde se exula o próprio Deus, ao te levar tua bandeira, eis o dever dos filhos teus. Rincão da terra brasileira, onde se exula o próprio Deus, ao te levar tua bandeira, eis o dever dos filhos teus. Batatais, és meu berço luminoso, ser teu filho é suprema conquista. Teu poder há de ser luminoso, no aconchego da terra paulista. Ser teu filho é ser nobre, é ser forte, pois do amor é gentil relicário. Que Deus seja teu rumo, teu norte, ao fazeres teu aniversário. Parcela da alma dos teus filhos, canto de amor, torrão gentil. Você serás fonte de brilhos para os paulistas do Brasil. Parcela da alma dos teus filhos, canto de amor, torrão gentil. Você serás fonte de brilhos para os paulistas do Brasil. Muito humilde nasceste
filhos briosos por fim transformaram-te em grande cidade, de São Paulo a cidade jardim, de teus filhos briosos a corte, murmurando a cantar batatais, lutarão por fazer-te mais forte, por maior te fazer ainda mais, pois que a gaiata verde cana, da cana verde de Jesus, hoje é cidade soberana, deste solar de Santa Cruz. Deus que arraial da verde cana, da cana verde de Jesus, hoje é cidade soberana, deste solar de Santa Cruz. Agradeço a presença de todos e, agradecendo a Deus, declaro encerrada a presente sessão solene.